Muito bem. Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Vamos voltar aqui para a nossa unidade 2, remuneração e salário. Já vimos a distinção, né, que é mais relevante entre salário e remuneração. Salário, parcela contraprestativa principal, ordinária, paga diretamente pelo empregador ao empregado em decorrência do trabalho. Remuneração como conjunto de parcelas remuneratórias contraprestativas, sendo a principal delas o salário. Outras parcelas remuneratórias nós estudaremos em breve. Já vimos as denominações impróprias e as denominações próprias apenas para uma conceituação inicial. Os conteúdos serão vistos também sempre aqui na disciplina. E hoje nós vamos tratar da composição da remuneração. Já vimos, então, que a remuneração ela é composta por salário mais parcelas outras habitualmente pagas pelo empregador ao empregado em decorrência do contrato. Essas parcelas remuneratórias, antes disso, alguns autores, o professor Maurício Godinho Delgado, por exemplo, alguns autores tratam a remuneração como complexo salarial, mais ou menos na linha da CLT, dizendo que o salário do trabalhador é um complexo composto pela parcela contraprestativa elementar e outras tantas. Eu já disse que não adoto essas teorias diretamente relacionadas ao conceito seletista, porque me parece que há outras opções técnicas melhores, como a da Convenção 100 da OIT, que eu adoto, e aí eu faço uma distinção. Mas só para deixar marcado aqui a possibilidade de vocês verem na doutrina e na jurisprudência a expressão complexo salarial. E aí, se essa expressão aparece, complexo salarial, para a disciplina aqui, esse complexo salarial é igual à remuneração. Eu não uso porque eu teria que dizer que o complexo salarial é composto de salário mais outras parcelas remuneratórias. E dizer, é perfeitamente possível, é técnico, é fundamentado, mas eu prefiro uma outra distinção. Então, as parcelas remuneratórias, que alguns vão chamar de parcelas salariais, elas podem ser tipificadas, ou seja, previstas em lei, ou não tipificadas, não previstas em documento normativo, seja ele autônomo, seja ele heterônomo. O que eu gostaria de tratar aqui, agora, nesse vídeo do item 2.1, letra D, é das parcelas remuneratórias dissimuladas, na linha da expressão do professor Maurício Godinho Delgado, parcelas salariais dissimuladas. Por quê? Porque é comum uma interpretação equivocada na linha literal do parágrafo 2º do artigo 457 da CLT, especificamente aqui em relação à diária para viagem e à ajuda de custo. Muito bem, vamos à regra. O legislador da reforma reafirmou essa redação pouco qualificada, pouco técnica, mas por uma vontade de criar celeuma mesmo, com vontade de criar polêmica e vontade de criar uma interpretação contra o trabalhador. Abram aí a CLT de vocês, na regra do artigo 457, parágrafo 2º, por favor. As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos, não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Vamos destacar aqui apenas duas parcelas previstas no parágrafo 2º do artigo 457. Depois a gente vê as outras. Vamos ver a ajuda de custo e diárias para viagem.
Muito bem. Essas duas parcelas, diárias para viagem e ajudas de custo, elas, se observarem a essência do instituto, o que corretamente se espera, elas não são mesmo remuneratórias, porque meramente indenizatórias, e nas próximas aulas nós faremos essas distinções, parcelas remuneratórias versus parcelas meramente indenizatórias. E então, nós não deveríamos ter muito problema em relação à exclusão feita no parágrafo 2º do 457, porque, ora, se se paga diária para a viagem ou se o pagamento é de ajuda de custo, não há mesmo componente remuneratório. O que significa? Que essas parcelas indenizatórias, elas não são base de cálculo para FGTS, férias, 13º, INSS, repouso semanal remunerado, adicionais, etc. Por quê? Em que consiste uma diária para viagem? Vejam a expressão. O empregado vai cumprir uma tarefa no interesse do empregador, e essa tarefa consiste em cumprir trabalho fora do domicílio, fora do estabelecimento patronal. O empregado vai viajar por ordem do empregador para cumprir tarefa do trabalho. Não se espera, como regra geral, que o empregado tenha que arcar com os custos, com os ônus dessa viagem. Então, o patrão paga para ele uma diária, para ele se hospedar, para ele se alimentar, para ele pegar um transporte. Então, essa diária é indenizatória, ela não se acresce ao patrimônio jurídico do empregado. Ele vai receber a diária e gastar com o trabalho fora do estabelecimento, em viagem. Então, não há aqui mesmo a natureza remuneratória. Porque aqui o pagamento não é contraprestação, pagamento por trabalho. É um valor que é pago para fazer face a despesas com viagem, e não valor para pagar trabalho. Vejam a distinção. Em breve nós faremos essa distinção mais amplamente. Mas, por enquanto, é tranquilo. A mesma lógica vale para a ajuda de custo. Vejam também a expressão. O empregado suportou um custo, um gasto, um ônus, em nome, no interesse do seu patrão. E o empregador recompõe, restitui, devolve o valor gasto pelo empregado. Exemplificativamente, imagine que você é gerente, encarregado, empregado qualquer de uma loja, e aí você chega para trabalhar, coloca a chave lá na fechadura para levantar a porta do estabelecimento e aquilo ali quebra. Você tem que abrir a loja no horário e você não sabe consertar aquilo. Você chama um chaveiro, paga para o chaveiro, ele resolve seu problema e na hora que o empregador chegar, ele te devolve aquele custo. Ou então, você vai pegar o seu próprio carro, vai fazer uma rota de venda de produtos para o seu patrão ou sua motocicleta, e ele paga a sua gasolina e paga o desgaste do seu carro. Ele não acresceu ao seu patrimônio jurídico. Ele apenas recompôs o seu patrimônio jurídico na medida em que ele pagou gasolina e desgaste. Logo, essas parcelas são indenizatórias. Elas não são mesmo remuneratórias, então não há nenhum problema, a prioristicamente, com a regra do parágrafo 2º do artigo 457. Qual é, então, o problema? O problema é o patrão. E o empregador tem uma tendência, às vezes, a se valer da literalidade da regra para fraudar direitos. Então, o que ele fala? Olha, fulano, eu sei que você, aí no mercado, recebe R$ 3.000 de salário, eu queria te contratar para ganhar 3.500, para você vir trabalhar comigo.
mas eu vou te pagar R$2.000 de salário e R$1.500 de ajuda de custo. No final do mês, você põe R$3.500 no bolso. Olha que beleza. Só que R$2.000 é salário e R$1.500 eu vou colocar aqui como ajuda de custo. Você não tem nenhum custo, nenhum gasto, não, mas eu vou colocar aqui só para ficar mais barato, para mim, empregador. Para você, uma coisa, R$3.500 no bolso. Beleza? Beleza. O que aconteceu com esse empregado? Se eu destaquei R$1.500 para ajuda de custo, ainda que ele receba R$3.500, qual vai ser o efeito expansionista circular? Sobre qual valor incidirá esse efeito expansionista? Sobre 3.500? Sobre 1.500? Ou sobre 2.000? Só sobre 2.000. Porque 1.500 está fora do padrão remuneratório formal desse empregado. Então, FGTS sobre R$2.000. Férias sobre R$2.000. 13º, INSS, adicionais, repouso semanal remunerado. Tudo incidirá sobre R$2.000. Então, o empregado terá um prejuízo, ainda que ponha R$3.500 no bolso, fruto de uma formalização fraudulenta com o uso da ajuda de custo ou da diária para viagem. Então, vejam, o problema é que eu só tenho que ver essa regra do parágrafo 2º como uma presunção legal, que admite prova em contrário. Se o empregador disse que R$1.500 é a ajuda de custo, eu vou presumir que sim, mas eu vou admitir que o empregado faça prova em sentido contrário. E aí, na distribuição do ônus da prova, o ônus, aqui, muito brevemente, eu não gosto de falar de processo, muito brevemente, o ônus é do empregado. Provar que esses 1.500 que ele recebeu não foram ajuda de custo. Como? Demonstrando que não há custo, que não há gasto. Que aquele valor de 1.500 somado aos 2.000, ele tem a mesma natureza, ou seja, pagamento por trabalho, contraprestativo direto. Portanto, esse valor, daí ele assume natureza remuneratória como um todo o valor de 3.500, tendo, então, efeito expansionista circular amplo. Sugiro aqui, gente, para terminar, que nesse ponto da letra D, vocês pesquisem a jurisprudência. Sempre, né, uma olhadinha na doutrina, porque não custa, mas nesse ponto explorem a pesquisa jurisprudencial para que vocês vejam as fraudes que o empregador pratica, para que vocês possam conhecer esse tipo de estratégia e, se for o caso, na advocacia, reagir contra. Estudem. Muito obrigado, um abraço.